Pode iniciar. Todos me ouvindo? Boa falar com vocês hoje. O nosso tema hoje é câncer de endométrio. Eu agradeço o convite dos colegas para dar essa aula. Eu tenho muito orgulho em trabalhar no hospital. Não tenho nenhum conflito de interesse. Trabalho como cirurgiã assistente no IBCC Oncologia, no Cachoeirinha, na videolaparoscopia, no consultório, e sou membro também do IGCS, no Comitê Internacional. Trabalho também na imunoginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UF. Sobre o câncer de endométrio, esperamos 6.540 novos casos para 2020. É um tumor que mata 1.454 mulheres por ano. A principal causa de sangramento pós-menopausa não é câncer de endométrio, tá bom, pessoal? Lembrando sempre que é atrofia, e por isso sempre devemos investigar a cavidade endometrial das pacientes. Estimamos que em 2020 no Brasil tenham 66.280 casos de mama feminina, respondendo por quase 30% dos tumores femininos. Então, ainda o tumor mais frequente é o da mama. O primeiro ginecológico, nós consideramos, né, da parte baixa, seria o colo do útero, não é o endométrio no Brasil, depois ovário e depois corpo do útero, que seria endometrial. Essas estatísticas são invertidas do útero, ganhando do câncer de colo de útero, pela detecção precoce e vacina do HPV. Sobre o rastreamento, não é recomendado o rastreio geral em mulheres assintomáticas, de acordo com os guidelines. Quando que iremos rastrear? Pós-menopausa, se tiver uso de estrogênio sem progesterona, família com síndrome de Lynch, 2, sangramento uterino anormal após os 40 anos, mulheres mais jovens com fatores de risco, obesidade, síndrome dos ovários policísticos ou uso de tamoxifeno. Sobre a síndrome de Lynch 2, devemos fazer ultrassom transvaginal e biópsia aspirativa anualmente a partir dos 35 anos, quando, se prole constituída, fazer esterectomia, geralmente após os 40 anos. O American Cancer Society recomenda a biópsia endometrial anual a partir dos 35 anos para as pacientes com síndrome de Lynch 2. Não esqueçamos disso. Sobre o câncer de endométrio, os principais fatores de risco são idade maior que 50 anos, predisposição genética, excesso de gordura corporal, MC muito importante, diabetes, dieta com elevada carga glicêmica, hiperplasia e crescimento endometrial, anovulação crônica, uso de radiação anterior para tratamento de algum tumor de ovário, uso de estrogênio para reposição hormonal depois que entra a menopausa, menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, síndrome dos ovários policísticos e síndrome de Lynch. Esses dados são do ICA de 2020. Então, como prevenir um câncer de endométrio, já que o rastreamento não é recomendado? Primeira coisa, engravidar. A progesterona entra como um fator protetor do endométrio. Praticar atividade física. Manter o peso corporal saudável. Muito importante a alimentação, pois a obesidade está diretamente relacionada ao câncer de endométrio. E por que aumentou a incidência? Por aumento da expectativa de vida, hoje as mulheres vivem mais, diagnóstico precoce e o aumento da obesidade. A média de idade do diagnóstico das pacientes é de 63 anos. E, felizmente, quando dos casos ainda estão confinados ao corpo uterino. 90% das pacientes sangram pós-menopausa, dor, perda de peso e apetite,
Piometria e hematometria. Nos casos mais avançados, temos secreção com odor fétido, alterações urinárias ou intestinais, emagrecimento, ascite, metástases hepáticas em aumento. Como fazer o diagnóstico de um tumor de endométrio? Primeira coisa, a história clínica da paciente. A maioria das pacientes sangra. E exame físico. Temos que examinar o colo do útero para descartar tumores de colo. Temos que examinar a vagina para descartar tumores de vagina. Temos que examinar a vulva para descartar tumores de vulva. E garantir que aquele sangramento seja de dentro do útero. Utilizado na prática clínica. Ressonância de pelve e tomografia. Mas o principal continua sendo a biópsia do endométrio, seja ela por cureta de Novak, por curetagem uterina ou por esteroscopia, diagnóstica ou cirúrgica. Uma biópsia do endométrio, numa situação de que não tivermos grandes aparatos para a realização dela, podemos usar uma cureta de Novak sem problema nenhum ambulatorial. E isso nos confere a amostragem das células intrauterinas, que é suficiente para um diagnóstico. Uma hiperplasia simples, 1% só vira câncer. Complexa, 3%. Simples com atipia, 8%. E complexa com atipia, 29%. Então, a atipia celular é um fator muito importante para o diagnóstico do tumor. Os fatores de risco. Nós temos no câncer de endométrio 2 subtipos clínico-patológicos. O tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, nós observamos em pacientes expostas ao estrógeno. E o tipo 2 em mulheres mais com idade avançada. Principalmente, o tipo 1 é do tipo endometrioide e o tipo 2 Tá cortando um pouquinho o áudio, Mari. Tenta falar essa última parte de novo, por favor. O câncer de endométrio ele tem 2 subtipos clínico-patológicos importantes. O tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 seria por exposição ao estrógeno, histologia endometrioide na maioria dos casos, diagnosticado inicialmente nos estadios 1 e 2 e com prognóstico favorável. O tipo 2 seria mulheres com mais idade, prognóstico desfavorável, estadio 3 e 4, e geralmente por atrofia endometrial. Essa é a grande diferença. O tipo 1 é hiperplasia, é o endométrio hiperplásico, e o tipo 2 é o endométrio atrófico, tá certo? Hoje nós falamos muito em painéis moleculares para câncer de endométrio. Então, o P53 é o mais importante, que não está presente no tipo 1, mas está presente no tipo 2. E o que tem no tipo 1 não, está presente no tipo 2, não. O tipo histológico mais comum, então, do câncer de endométrio chama-se adenocarcinoma. 90% dos casos, e sua lesão precursora é a hiperplasia atípica. Qual o biotipo da paciente com câncer de endométrio, tipo adenocarcinoma endometrioide, na maioria dos casos? É uma paciente que tem o hábito alimentar não saudável, uma gordura corporal exacerbada, com aumento da circunferência abdominal e não pratica atividade física. Isso fala muito a favor da conversão periférica em estrona e estímulo endometrial, com consequente transformação ao câncer de endométrio. Resumindo, o câncer mais presente do endométrio é o adenocarcinoma endometrioide. E a biópsia, ele é o fator que nos mais auxilia para diagnóstico e direciona para o pré-operatório. Essa paciente ela tem que ser operada.
sempre que possível. E isso é desde 1988 pela FIS. Como que nós vamos avaliar essa paciente não suspeita de câncer de endométrio? Eu estou suspeitando, eu fiz a biópsia, confirmou. Eu vou fazer exame físico para descartar outra causa de tumor. Sempre exame físico ginecológico completo, tá? Olhar mama, olhar abdômen, olhar especular, olhar vulva, olhar interior da vagina, olhar o colo. Laboratorial, a gente pede os pré-operatórios padrão, hemograma, coagulograma, ureia, creatina, sódio, potássio, CA125, marcador principal, CEA, CA19,9, de tórax, e ressonância de abdômen e pelve, com contraste IV e vaginal. Não esqueçam do contraste vaginal. Ele nos diz o plano de clivagem dessa vagina com o reto e com a bexiga, para determinar se há ou não invasão. Se suspeita de invasão intestinal, sempre solicitar colonoscopia, sempre. E o PET-CT, em caso de dúvida de invasão linfonodal, principalmente retroperitoneal. O CA125, como marcador, ele nos ajuda para identificar uma recorrência precoce. Só que ele pode marcar ou não. Muitas pacientes não marcam CA125. Então, vamos lá. O estadiamento do endométrio, ele é cirúrgico. Esse estadiamento que estamos até hoje seguindo é de 2009. E ele se divide em 4. 1, 2, 3 e 4. No estádio 1, é o tumor confinado ao útero. Então, ele está só na metade interna do miométrio. Ele não invade mais de 50% do miométrio. O 1B invade mais que 50% do miométrio. No estádio 2, nós temos invasão do estroma cervical. Ele desce para o colo do útero. No estádio 3, ele já sai do útero. Então, no 1 e o 2, nós estamos, 1 é o corpo do útero, 2 é para o colo, 3 já vai 3A para serosa ou anexo, 3B paramétros e ou vagina, e o 3C vai para os linfonodos, o C1 parapélvico e o C2 para paraórtico. É muito interessante no C2, vou falar mais adiante, que se o paraórtico estiver positivo, o pélvico não necessariamente é, o que a gente chama de skip metástases do câncer de endométrio. E o estádio 4, que ele já sai da regionalização do tumor. Ele vai para a bexiga, ou mucosa intestinal, ou metástase à distância. 4A, bexiga ou reto, e 4B, metástase à distância, intraabdominais ou gânglios inguinais. Não esqueçam de avaliar a região inguinal do paciente. Muitas vezes nós examinamos o abdômen e pulamos para o exame especular. A região inguinal é muito importante para avaliação de tumores que já estão metastáticos. Então, uma paciente que às vezes parece a doença localizada pode ter um linfonodo inguinal positivo e ela já vai para o estadio 4B. Então, a paciente diagnosticada com câncer de endométrio, ela vai para a cirurgia. O estadiamento é cirúrgico, tá? Como podemos operar essa paciente? Incisão mediana por laparotomia, por videolaparoscopia ou robótica combinada. Vemos que todas essas vias têm a mesma eficácia. As pacientes apresentam o mesmo OS, que a gente chama de overall survival, que é a sobrevida global. Mas a via minimamente invasiva apresenta claramente um melhor pós-operatório, um menor índice de infecção e uma recuperação melhor da paciente. Podemos, para a via... podemos usar o acesso transmesentérico também, tá? Ou o acesso abdominal. E as complicações. Então, a robótica veio como uma grande ajuda nesses casos. Sendo cirúrgico esse estadiamento, como que a gente começa a cirurgia? Primeiro, abriu a cavidade, seja por vídeo, robótica ou laparotomia, iniciamos o lavado peritoneal, tá? Ou o coleta de líquido acídico, se a paciente tiver ascite. Muitas vezes endométrio ela não tem. Realizamos o inventário da cavidade abdominopélvica, fígado, baço, cúpula diafragmática, direita, esquerda, goteira paretocólica, direita e esquerda,
vemos o aumento, vemos o útero, que tamanho está, se tem ovários aumentados, se o recesso vésico-vaginal está livre, se tem metástase no aumento, no intestino grosso, no intestino delgado, temos que ver as alças muito bem, tá certo? E procedemos, então, à histerectomia total, com salpingoforectomia bilateral, sendo que isso vai para congelação intraoperatória preferencialmente. Se a paciente for pré-menopausa, a doença de baixo grau, estadio inicial, podemos sim considerar uma preservação ovariana. E uma momentectomia infracólica nos casos de histologia serosa, células claras e carcinosarcoma, tá? Sempre que for preservar o ovário, comentar com a paciente, um termo de consentimento esclarecido e oferecer sempre que possível a congelação dos óvulos. Bom, na cirurgia, a primeira coisa que faremos é baixa a bexiga, baixa o intestino, ver se o útero sai. Saindo o útero é entregue para o patologista e ele avaliará e nos dirá se essa invasão do tumor ela é maior ou é menor que 50%, tá? Se essa invasão do miométrio, for maior que 50%, o tumor está extravasando para fora do útero, preferencialmente procede-se a linfadenectomia pélvica e paraórtica. Muito importante, a linfadenectomia retroperitoneal, no caso de câncer de endométrio, que ela deve ser supramesentérica. Nós temos a mesentérica inferior e temos que subir até a renal. Por quê? Porque, às vezes, mesmo os gânglios entéricos não positivos, porque no endométrio acontece uma coisa que chama skip metástase. A metástase ela pode ser os tumores, eles têm graus histopatológicos, e isso vai vir depois na análise da patologia. O G1 seria bem diferenciado, que seria menos que 55% de crescimento sólido não escamoso ou morular. O G2, que é moderadamente diferenciado, de 6% a 50%, e um G3, que é pouco diferenciado. Chamamos um tumor G1 de bem diferenciado, um G2 de moderadamente e o 3 de pouco diferenciado ou indiferenciado. E dividimos também os tumores em graus. Então, o tumor de baixo grau, chamamos os endometrióides G1 e G2 e mucinosos, e um alto grau, que tem um pior prognóstico, endometrióide G3, carcinosarcoma e tumores indiferenciados. Quanto aos tipos histopatológicos, temos carcinoma endometrióide, adenocarcinoma, adenocarcinomas variantes, escamosos, mucinoso, seroso, células claras, indiferenciados, tumores neuroendócrinos e mistos. Esses são os principais. Como terapia adjuvante, o que nós podemos indicar além da cirurgia para paciente? Quimioterapia, geralmente nós usamos a carboplatina e paclitaxel, braquiterapia, que é a terapia via vaginal, e teleterapia, que é a radioterapia externa. Então, a radioterapia ela se divide em braquiterapia vaginal e teleterapia, que é a terapia externa. Quanto à radioterapia externa, nós, graças à tecnologia, estamos diminuindo as complicações desse tratamento. Felizmente, essa foto aqui embaixo, graças a Deus, é da Folha de São Paulo desse ano, e mostra um hospital aqui em São Paulo com técnicas e aparelhos de última geração que aumentam o sucesso da radioquimioterapia. O que é isso? Os feixes de radioterapia, eles atingem mais o tumor e menos as estruturas adjacentes, como bexiga e intestino. Nós temos hoje 5 tipos de radioterapia externa, né, que também chamamos de teleterapia. Então, tem a braque e a tele. A primeira é bomba de cobalto, que vemos ainda no Nordeste, no Norte, ou no interior, ou lugares menos favorecidos economicamente. Vemos ainda radioterapia com bomba de cobalto. Uma reunião que tivemos muito importante, muito interessante no IGCS ano passado, foi assim, poxa, mas e se eu tiver uma paciente num serviço que só tenha bomba de cobalto?
a radiação vai ser muito importante nas estruturas adjacentes, no intestino. Sim, você faz o que tem, porque você precisa tratar essa paciente de qualquer forma, tá? Mas, felizmente, a bomba de cobalto, ela evoluiu para a radioterapia convencional, que chama-se RT2D, em 2 dimensões. A maioria dos serviços ainda apresenta essa radioterapia conformacional. A radioterapia com modulação da intensidade do feixe, que se chama IMRT. O que é isso? O feixe é modulado de acordo com o tumor, e isso provoca menos irradiação da bexiga e do intestino. E a radioterapia é guiada por imagem. A paciente, isso nos hospitais mais modernos, nós temos, que é a radioterapia. Então, a paciente entra na máquina e faz diversos exames seriados, a fim de que o efeito colateral nos outros órgãos seja diminuto. Então, eu operei a paciente. Quando que essa é a grande discussão, o grande debate do câncer de endométrio? Qual o problema do endométrio? É a disseminação. Nas pacientes que têm baixo risco para envolvimento linfonodal, menos de 5% de chance de ter linfonodo comprometido, eu posso não fazer a linfadenectomia nelas. Se for um adenocarcinoma endometrióide, grau 1 ou grau 2, tiver dentro do útero, tiver menos ou igual a 2 centímetros e não tiver evidência de disseminação extrauterina. Eu posso não fazer a linfadenectomia. No risco intermediário, restrito ao útero 2, então, ou é 1 ou é 2, a gente chama de risco intermediário baixo, 1A-G3, 1B-G1. Mari, só para Via de fundo vaginal. Só para te avisar que estamos com 9 minutos e que está ainda cortando um pouquinho. Se quiser repetir um pouquinho Tá. o último quadro, tá bom? Só para o pessoal ouvir melhor. Tá bom. A radioterapia, quando eu vou indicar no risco intermediário baixo, 1A, G3 ou 1B, G1 e G2, eu não posso esquecer da adjuvância com a bracterapia de fundo vaginal. Os estudos PORTEC-1, que avaliou a radioterapia pós-operatória versus somente cirurgia nas pacientes com estádio 1 de câncer de endométrio, do tipo endometrial. Então, quer dizer, essas pacientes tinham um tumor restrito ao útero e foi avaliado se só operava, foi visto que elas reduzem as recorrências locorregionais, mas elas não tinham impacto na sobrevida global. Ou seja, a paciente, ela até diminuiria o risco do tumor voltar, mas no final, ela tinha o mesmo tempo de doença da paciente que não fazia radioterapia. Então, essa paciente no estádio 1, ela não é irradiada. Já no risco intermediário alto, vem a dúvida. Nós temos que considerar a idade da paciente e os fatores de risco. Pacientes com mais de 70 anos, um fator. De 50 a 69 anos, 2 fatores. E mais que 18 anos, 3 fatores. A invasão do miométrio, o grau histológico e a invasão linfovascular. Temos que fazer a radioterapia pélvica e a bracterapia. Então, vamos lá. No 1, geralmente não precisamos fazer nada ou somente braque de fundo vaginal. No risco intermediário alto, a radioterapia pélvica e a bracterapia juntas. E não esquecer, obviamente, da cirurgia. O estudo PORTEC-2, pós-operatório radioterapia, avaliou fazer a braque vaginal sozinha versus a radioterapia pélvica externa para pacientes com câncer de endométrio de risco intermediário alto, tá certo? E eles viram que esse deve ser o tratamento de escolha, a braque de fundo vaginal, para pacientes com risco intermediário alto. Então, você não pode deixar de fazer uma bracterapia de fundo vaginal. Nos tumores de alto risco, menos de 50% de vazão, pode ser apenas com braque. No estadios 3 e 4, não esquecer que essa paciente tem que fazer
quimioterapia primeiro, se os linfonodos estiverem positivos, e depois ela vai para a radioterapia adjuvante. Existe um estudo Transportec que está em andamento, que avalia o perfil molecular dos tumores, indicando ou não a adjuvância posterior. Falamos hoje também em instabilidade microsatélite, e essa paciente, se ela tiver instabilidade microsatélite, se avaliada na imunistoquímica, ela deve ser encaminhada para avaliação com oncogeneticista e nos receptores hormonais tumorais. O estudo Portec-3, ele avaliou a adjuvância de quimio e radioterapia contra somente radioterapia com mulheres de alto risco de tumor endometrial. E ele foi realizado com o intuito de avaliar o benefício da quimio durante a radioterapia. Poxa, essa paciente tem que fazer quimio junto com a rádio ou não? Então, ficou decidido o seguinte: a paciente com estádio 1 e 2 pode fazer somente radioterapia, eu não preciso quimio-irradiá-la. Agora, no estádio 3, a quimio, junto com a radioterapia, ela acaba aumentando a sobrevida global desses pacientes. Qual é o objetivo, então? Ver quando somente diminuir a adjuvância, diminuir a morbidade dos tratamentos adjuvantes. Porque nós sabemos que uma quimio combinada a uma radioterapia, ela leva a um fator prejudicial na motilidade intestinal. Nós temos complicações que a gente chama de actínicas, que são perfuração intestinal, paciente com um ilho, ela não evacua, ela faz um quadro de constipação, e muitas vezes essas pacientes acabam indo para a colostomia. Esse quadro é o quadro do NCCN de 2020, que nós usamos para determinar os tratamentos. É o que a gente mais usa e facilita nosso encaminhamento para adjuvância. Então, fica assim, resumidamente, no 1A, G1 e G2, pode observar ou considerar a braca de fundo vaginal. Fundo vaginal, ou observar, ou teleterapia, se ela for de alto risco. No 1B, G1, braquiterapia. No 1B, G2, braque e teleterapia. E no 3, radioterapia externa e quimioterapia junto, tá? No estadio 3 e 4, a gente já sabe que vai ficar um pouco mais complicado a gente diminuir a adjuvância. O que debate-se atualmente nos congressos é o linfonodo sentinela. O que é o linfonodo sentinela? É o primeiro linfonodo que drena o tumor. Então, ele seria muito útil para determinar a adjuvância dessa paciente. Será que essa paciente precisa? Com certeza. Será que essa paciente precisa fazer quimioterapia? Vamos avaliar os linfonodos assim. Então, assim, como que nós fazemos um linfonodo sentinela no câncer de endométrio? Uma injeção superficial e profunda do marcador. A avaliação completa da cavidade peritoneal. A gente não pode fazer evidência de metástase, é no estádio 1 que a gente faz. E abrimos os espaços retroperitoneais e identificamos os linfonodos que a gente usa na robótica. Fica bem mais fácil identificar. Como que é feito o linfonodo sentinela? A paciente está lá deitada na cirurgia, não iniciou a cirurgia ainda. Nós, enquanto está abrindo a cavidade, a parede abdominal, por quê? Porque geralmente leva de 15 minutos para o corante chegar no linfonodo. Então, nós podemos fazer várias técnicas. Nós preferimos fazer 2 injeções de 2 ml cada uma, na topografia das artérias cervicais. Existem trabalhos que mostram 4 injeções, outras 4 injeções na diagonal. O mais importante é injetar corretamente e não muito rápido. Isso é muito importante, injetar o corante para que chegue na via de drenagem corretamente. Esse linfonodo, ele é identificado e ele é removido. Para avaliação desse linfonodo, uma avaliação mais delicada por patologista e imunistoquímica. Nos tumores de endométrio, apesar de não ser claro, frente às revisões sistemáticas, o benefício do linfonodo sentinela nos tumores de alto grau, muitos serviços ainda fazem. Nos tumores de baixo grau, apesar disso não estar na literatura preconizado, nós ainda fazemos na maioria dos centros.
Obviamente, se tiver um linfonodo bulky, que é um linfonodo aumentado, temos que retirá-lo. E, se lesões suspeitas, biopsiar. Em caso de metástase, não faremos o linfonodo sentinela. Quanto à recorrência do tumor. A recorrência do tumor de endométrio, 75% dos casos, a paciente apresenta sintomas. Então, essa paciente apresenta dor local e ou sangramento vaginal. Nos congressos, debate-se muito quanto à realização de exames para seguimento do tumor. No Brasil, realizamos muitos exames de imagem desnecessariamente em pacientes assintomáticas, coisa que nos países mais desenvolvidos não é realizada. A paciente só é solicitado o exame se ela é... Então, uma paciente pós-operada, irradiada ou quimiotratada com dor ou sangramento vaginal, a paciente deve ir ao pronto-socorro, deve ser orientada em caso de dor ou sangramento, ir ao pronto-socorro. E por quê? Porque geralmente a metástase do câncer de endométrio ela acontece na cúpula vaginal. Pode acontecer também nos ovários e nos pulmões, nos casos em que foram preservados os ovários. Primeiros 3 anos de seguimento, metade recorre local, na cúpula por cento combinado. As complicações dos tratamentos, principalmente, são as complicações actínicas relacionadas à radioterapia, que são obstrução